Olá, galera! Tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos dar continuidade ao assunto da nossa última aula, que é ciclo trigonométrico. Você vai encontrar esse assunto lá no capítulo 16 do seu livro 4. Para iniciarmos, o assunto de valores do seno, cosseno e tangente nos eixos do ciclo trigonométrico, você deve lembrar que o ciclo é uma circunferência de raio 1 centrada na origem, ok? Então, como vocês já sabem, o ciclo ele tem 360 graus. Nós dividimos ele em 4 partes, que no caso são 4 quadrantes, e nós teremos as seguintes medidas aí sobre os eixos: 0, 90 graus, 180 graus, 270 e 360 graus. Então, preenchendo aí a nossa tabela dos valores, vamos pensar da seguinte forma: se o ângulo tiver em cima do eixo determinado aí, no caso é o seno, então vai variar de 1 a menos 1. Agora, se o ângulo não estiver sobre o eixo determinado, então ele valerá 0. Vamos ver, ó. Seno de 0 graus. 0 graus está sobre o eixo do cosseno, então o seno valerá 0. Já o seno de 90 graus, o 90 graus está no eixo do seno, então ele valerá 1. Positivo, pois está aí na parte superior, onde o seno é positivo. 180 graus está no eixo do cosseno, então o seno de 180 será 0. O 270 está sob o eixo do seno, então também vai valer 1, só que como está na parte de baixo, aí onde o seno é negativo, nós vamos colocar que vale menos 1. Já o 360 também está no eixo do cosseno, então valerá 0. Agora, no cosseno, a ideia se inverte. Se estiver sobre o eixo do seno, valerá 0. E se estiver sobre o eixo do cosseno, vai variar entre 1 e menos 1. Então, ó, o cosseno de 0 valerá 1, pois está ali do lado positivo. O de 90 graus está sob o eixo do seno, então valerá 0. 180 graus está no eixo do cosseno, só que está do lado negativo, então valerá menos 1. 270 está sobre o eixo do seno, valerá 0. 360 está no eixo do cosseno, do lado positivo, então valerá 1. Já a tangente, você sabe que é a divisão do seno pelo cosseno. Então, nós vamos fazer a divisão desses valores que colocamos aí na tabela. Tangente de 0 vai ser 0 dividido por 1, que dá 0. Tangente de 90, 1 dividido por 0. Só que não existe divisão por 0. Então, não existirá tangente de 90. Tangente de 180, 0 dividido por menos 1, também dá 0. Tangente de 270, menos 1 dividido por 0, não existe. E a tangente de 360, 0 dividido por 1, que dá 0. Beleza, galera? Agora, nós vamos falar sobre outras razões trigonométricas. Você já ouviu falar aí do seno, do cosseno e da tangente. E agora nós vamos falar sobre secante, cossecante e cotangente. A secante é o inverso do cosseno. E você pode escrever como sendo secante igual a 1 sobre o cosseno. Então, quando você quiser calcular a medida secante, é só fazer o inverso do cosseno. Cossecante é o inverso do seno. E você vai representar cossecante de x vai ser igual a 1 sobre x. Seno de x, perdão.
Já a cotangente é o inverso da tangente. Então, o cotangente de x vai ser 1 sobre a tangente de x. Ok, galera? Relação fundamental da trigonometria. Se liga aqui que você vai usar bastante isso nos exercícios de ciclo trigonométrico, ok? A relação fundamental diz que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Esse x, no caso, vai ser um arco dentro aí do ciclo trigonométrico. Então, você vai ter aí, ó, vamos ver um exemplo. Seja seno de x igual a 3/5 e x um arco do segundo quadrante. Determine o valor do cosseno de x. Nós vamos utilizar essa relação substituindo aí o seno de x por 3/5. Então, ficará 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E agora nós vamos resolver. 3/5 ao quadrado dá 9/25. Vamos pegar o 9/25 e passar para o lado direito, né? Invertendo aí o sinal, para resolver essa equaçãozinha. Então, teremos 1 menos 9 sobre 25. Fazendo MMC, nós vamos ter como resultado 16 sobre 25. Você já sabe que expoente aí, a gente manda para o outro lado como raiz, né? Uma equaçãozinha aí do segundo grau, incompleta. E aí nós teremos o quê? Que o cosseno de x vai ser igual a raiz de 16/25. Então, cosseno de x vai ter dois resultados, vai poder ser mais ou menos 4/5. Porém, no exemplo fala que x é um arco do segundo quadrante. E vocês já sabem que no segundo quadrante o cosseno é negativo. Então, eu não posso ter como resultado mais 4/5. Cosseno deve ser o quê? Menos 4/5. Essa é a resposta final. Ok, pessoal? E a partir dessa relação fundamental, nós temos outras relações que surgem a partir dessa, tá bom? Primeiro, ó, dividindo a relação por seno ao quadrado de x, nós vamos ter a relação 1 mais cotangente ao quadrado de x igual a cossecante ao quadrado de x. E dividindo a relação agora por cosseno ao quadrado de x, nós vamos obter outra relação, que é tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado de x. Ok, galera? Vamos ver um exemplo? Calcule a tangente de x, sabendo que seno ao quadrado de x mais 5 seno de x vezes cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 3. Nós vamos, primeiramente, dividir toda essa equação por cosseno ao quadrado de x. Por quê? Porque a gente pode trabalhar, né, dividindo ou multiplicando a equação sempre que for conveniente. Repare que o problema está pedindo para calcular a tangente, e você sabe que a tangente nada mais é do que seno sobre cosseno. Então, se eu dividir essa equação por cosseno, vai aparecer uma tangente aí, porque lá no início tem seno ao quadrado de x. Então, quando eu dividir a equação por cosseno ao quadrado de x, vai aparecer uma tangente ao quadrado de x, que aí a gente vai desenvolver e você vai observar que vamos encontrar o que o problema está pedindo, tá? Então, dividindo toda a equação por cosseno ao quadrado de x, olha o que vamos ter. Agora, nós vamos simplificar o que for possível, resolver, fazer as substituições necessárias. Como eu falei, ó, seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado vai ser tangente ao quadrado de x. 5 seno de x, cosseno x. A gente vai simplificar ali um cosseno de cima por um cosseno de baixo. Como é cosseno ao quadrado,
Se você vai simplificar, vai ficar apenas um cosseno. Ali agora, o cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x vai dar 1. E como nós temos ali depois da igualdade 3 sobre o cosseno ao quadrado de x, é como se fosse 3 vezes 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. E você já sabe que 1 sobre o cosseno, a gente falou anteriormente, é o inverso do cosseno, vai ser a secante. O inverso do cosseno será o quê? A secante. Pronto. Simplificamos o que foi possível aí. E, como vocês sabem anteriormente, a gente viu que secante ao quadrado de x é o mesmo que 1 mais a tangente ao quadrado de x, eu vou substituir essa secante que está aí no problema por 1 mais tangente ao quadrado de x. Ok? E também substituir seno de x dividido por cosseno de x por tangente de x. Agora, fazendo a multiplicação distributiva, e vamos pegar tudo que está aí do lado direito, passar para o lado esquerdo para poder igualar a zero nessa equação. E vamos reduzir os termos semelhantes. Tangente ao quadrado de x menos 3 tangente ao quadrado de x vai dar menos 2 tangente ao quadrado de x. Mais 5 tangente de x e 1 menos 3 vai dar menos 2. Tudo isso igualado a zero. Vou multiplicar essa equação por menos 1 para deixar o meu a positivo. Então, agora caímos aí numa equação do segundo grau, onde a minha incógnita não é apenas o x, a minha incógnita é tangente de x. E agora é só usar a fórmula de Bhaskara como vocês já estão acostumados, tá? Identificando os coeficientes, o a vale 2, b menos 5 e o c vale 2. Substituindo na fórmula do delta, nós teremos menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 2. 25 menos 16 dá 9. E aí, jogando na fórmula de Bhaskara, menos 5, mais ou menos raiz de 9 sobre 2 vezes 2. 5 mais ou menos 3 sobre 4 será tangente de x, pode ser 8 dividido por 4, que dá 2, ou tangente de x, 2 dividido por 4, que dá 1 sobre 2, simplificando. Ok, galera? Então é isso. Agora é com você. Tarefa proposta, página 423, exercícios conceituais do seu livro 4, tá? Tentem fazer e qualquer dúvida, pode mandar aí, anotar suas dúvidas para a gente tirar lá no nosso Tira Dúvidas, na nossa próxima aula. Ok, galera? Um beijinho, tchau, tchau!